olha só, já um monte de gente nos acompanhando aqui, que bacana aqui, hein? Bom, do meu lado eu tenho o prazer de receber o professor Ismael, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, da mesma forma. E olha só, Agostinho, ele que é diretor do Instituto Federal de Guarulhos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Roberto Samuel, pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Então vocês vejam que são dois professores aqui. Nosso tempo é curtinho, vamos tentar sugar o maior número de informações desses professores. O professor Ismael fala muito sobre acessibilidade na nossa cidade, que está precisando há muito tempo, e também de uma cidade mais sustentável. Vamos começar por essa questão que eu acho que poderia ser resolvida muito mais rapidamente, a questão da acessibilidade, professor. Nós evoluímos, se contarmos, nos últimos 30 anos, né? Mas ainda falta muito, não, professor Ismael? Exatamente. A nossa cidade, que é a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, né? Principalmente a cidade de Guarulhos, né? E que nós temos a lei federal, que é 10.098, né? De 2000, que ela foi regulamentada pelo decreto 5.296, né? Que as calçadas, ou seja, passeio público, tem que ter no mínimo 1 metro livre para que o pedestre possa caminhar. Professor, tá bom, mas as casas já estão feitas, as calçadas já estão feitas, qual a solução? E quem é o responsável? Principalmente as calçadas novas e as novas ruas, né? Por exemplo, nós estamos na rua, vamos dizer, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, que praticamente é uma avenida plana, onde você daria para colocar, padronizar as calçadas, além de padronizar as calçadas, você colocar o piso para o deficiente visual, que é a lei da acessibilidade. Perfeito. Vamos falar sobre Centro de Guarulhos, que todo mundo conhece ali, da Praça Getúlio Vargas até a Rua Dom Pedro, por exemplo. Qual seria a solução para padronizar as calçadas, por exemplo, para um cadeirante ou para uma pessoa com a locomoção reduzida andar? Qual seria a solução? Quem pagaria a conta? Olha, de acordo com o que está acontecendo em outras cidades, como a cidade de Rio Grande da Serra, a cidade de Ribeirão Pires, né? As calçadas estão sendo padronizadas não pelo proprietário, e sim com recurso da prefeitura ou em parceria com o governo do estado ou o governo federal. Se a prefeitura não tiver esse recurso, como é que se faz? Teria que recorrer ao estado ou à União. Então, a lei não determina que o próprio morador arrume a calçada, é isso? Ou ela determina que o morador arrume? Que o morador, mas ela mesma não cumpre com as suas obrigações. Você tem a calçada, vamos dizer, a calçada da UBS Paravente e do Hospital Padre Bento. Eu já fiz a reivindicação que a calçada seja padronizada. Muito bem. O Instituto Federal tem as entradas padronizadas, professor Agostinho? Sim, a gente fez um investimento nos últimos anos justamente nessa questão da acessibilidade. Agora a gente fez uma reforma, a gente vai ter que adaptar novos espaços, mas no entanto que você vai no Instituto, você até percebe que tem uma rampa de acesso que ela é fora do padrão da construção original, justamente para isso, para que tivesse acessibilidade. A gente tem as catracas de acesso. As duas catracas que nós temos, elas são acessíveis também. Então, o Instituto tem piso tátil em toda a sua extensão. Além disso, também a gente tem o nome das salas, tudo já adaptado para o deficiente, para a pessoa com deficiência visual. Então, tudo isso já é feito pensando nisso, nessa acessibilidade. A gente tem rampa de acesso, Roberto Samuel. A gente investiu mais de R$300 mil numa rampa de acesso. Então a gente fez bastante coisa visando isso, porque assim, o Instituto ele tem vagas reservadas para pessoas com deficiência. Então, se nós temos vagas reservadas para essas pessoas, quando elas chegam, elas têm que ser acolhidas. Então, para que elas sejam acolhidas, a gente fez todo esse processo de adaptação. Claro que ainda falta alguma coisa, você sabe bem que é muito difícil você conseguir fazer todas as adaptações de uma única vez, mas agora falta bem menos do que faltava antes, então a gente está num caminho aí bem bacana da pessoa ter total autonomia para andar dentro do Instituto sem a necessidade de apoio. O Instituto Federal fica onde, professor Agostinho? Fica na Avenida Salgado Filho 3501,
bem próximo ao cemitério. A gente Tem acesso a ônibus? Como é que é isso? a ônibus é uma coisa complicada, Roberto Samuel. Tem um ônibus na região, só que parece que depois da pandemia os ônibus ficaram muito espaçados. Então isso tem Questão de prejudicado, reclamar. tem prejudicado muito o acesso dos alunos. Tem esperado 40 minutos ali por um próximo ônibus. E à noite, então, quem sai ali às 22h30, às vezes tem que esperar um tempo muito considerável no ponto, e aí acaba tendo problema ali de segurança, entre outros pontos também. Olha, e atenção pessoal para essa informação, hein? Você que fica reclamando que as coisas estão muito caras mesmo. Professor, um jovem da periferia que não tem dinheiro, ele consegue pagar o Instituto Federal? Não, o Instituto é totalmente gratuito. Escutem bem isso. E a gente tem agora, Roberto Samuel, os 2 únicos cursos de engenharia gratuito do município estão no Instituto. Então, esse ano a gente tem uma engenharia da computação, engenharia de controle e automação. E sabe o que é bacana, Roberto Samuel? Os nossos alunos estão conseguindo emprego a partir do 3º, 4º semestre. Olha que maravilha. Emprego qualificado, com bom salário. Então, uma mão de obra muito bem qualificada que, consequentemente, isso ajuda na renda, no Mas salário. tem vagas lá agora, professor? Estamos com inscrições abertas pelo SISU. Então, quem fez o Enem em 2022, agora pode usar essa nota para acessar os nossos cursos. Então, a gente tem 4 cursos sendo ofertados. Temos um curso de matemática, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é o melhor do país, Roberto Samuel. Nosso curso foi avaliado pelo MEC, e foi nota 5. Nota 5 é muito difícil de tirar e nós conseguimos essa nota, e a gente tem esses outros 2 cursos de engenharia que eu já mencionei aqui. Tá vendo, ô, Nelson? Não tinha nesse tempo, doutor. Nosso tempo não tinha essa facilidade. Então veja só, nós temos um Instituto Federal em Guarulhos com cursos do naipe de engenharia, de graça, grátis, você não paga nada, meu amigo. E alguns cursos técnicos que são tão procurados que acabou as vagas. Então, você já corra lá, ali na Vila Rio de Janeiro. Tem telefone, professor? A gente... Ou rede social? Rede social. Se digitar no Google IFSP Guarulhos... Fala devagar. Se digitar lá no Google IFSP Guarulhos... IF, Instituto Federal, SP... de São Paulo, Guarulhos... Já são os primeiros sites, são os nossos. Olha que maravilha. Olha só, professor, quem está nos seguindo é o Rubens Paulo, o Ney Bernardo, Peninha, Marcelo Lousada, meu amigo Gaza está com a gente, o vereador Mota está com a gente também, Peninha Santista, Jandilize Graçano, Marcelo Colonato, Thelma Cardia, Zafra, Vivi, Rogério Zumba, nossa, um monte de gente. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Olha, eu acabei descobrindo através do pessoal da Secretaria de Serviços Públicos que é possível reduzir o lixo drasticamente, professor Ismael. Hoje todo mundo reclama, tem um lixão em Guarulhos e tal, mas ninguém faz para diminuir o lixo. É possível diminuir o lixo pensando numa cidade mais sustentável? Mais sustentável. Olha, falando em pauta que preparei referente ao meio ambiente, que é o meio que nós vivemos, né? Quer dizer, em 2019, nós reivindicamos, né, a troca da lixeira de plástico por lixeira mais resistente. Isso em 2019. E por incrível que pareça, além de eu solicitar na prefeitura, reivindicando a troca da lixeira de plástico por lixeira mais resistente, e o inacreditável está acontecendo. A prefeitura está trocando as lixeiras. Olha que coisa, hein? Isso é fantástico. E as pessoas não acreditam. Agora, por exemplo, na rua 13 de Maio, na Vila Galvão, não tem. Então, faça outra solicitação. Quando nós solicitamos em 2019, foi a troca da lixeira de plástico por lixeira mais resistente nas praças e parques da cidade. Né? E o inacreditável está acontecendo. A prefeitura está trocando as lixeiras de plástico por lixeira mais resistente. Temos que pressionar e mostrar o melhor caminho possível. Melhor caminho, Além dessa lixeira de plástico, nós solicitamos a lixeira de grande porte, como tem em São Paulo e em outras cidades. Me passou uma dúvida, qual que seria essa lixeira de maior durabilidade? Essa que tem em São Paulo, a lixeira de tipo de ferro galvanizado, como tem em São Paulo e como tem na cidade de Ribeirão Pires. Né? Então a prefeitura está trocando a lixeira de plástico por lixeira mais resistente. As pessoas não acreditam, aquilo que nós falamos.
Não deixe só que o Estado faça alguma coisa. Faça também em benefício da população, independentemente de você ser vereador ou ser prefeito da cidade ou deputado. Porque a cidade é nossa. A cidade é nossa. E é nós um temos ato que de cuidar. cidadania. Está na própria Constituição. E olha o seguinte, pessoal, eu sempre falo da Rua Araújo, toda semana a prefeitura vai lá e limpa. Para limpar, ela gasta dinheiro que poderia ser usado para educação, para saúde. Então, quando você reclamar que está faltando saúde, lembre-se que você não pode jogar um papel de lixo no chão, certo, professor? Um papel de Exatamente. bala, uma bituca de cigarro não pode. Exatamente. Porque para recolher aquela bituca de cigarro, precisa do dinheiro. E o dinheiro não é público, o dinheiro é seu, professor. Então, completando, Roberto, em 2019 também solicitamos a lixeira seletiva de grande porte. O que seria? Essa lixeira grande, como você tem em São Paulo, ela é uma lixeira de grande porte seletiva. Você tem um número de lixo maior. Quer dizer, primeira vitória nossa, não é minha, é da população de Guarulhos e do Brasil em todo. A troca dessa lixeira para mim foi fantástico. E a última notícia, que são a lixeira subterrânea, que você não precisa ir na Europa para descobrir a lixeira subterrânea. Você vai aqui em Ribeirão Pires, você tem a lixeira subterrânea. Você vai na cidade de Balneário Camboriú, você tem lixeira subterrânea. Porque a lixeira subterrânea, ela não transborda o lixo. Tá? Essa até agora, a solução não foi atendida. Em 2019, solicitamos lixeira subterrânea da cidade de Guarulhos. Olha, vamos falar um pouquinho mais de educação. Olha, professor Agostinho, um sonho que eu tenho é de que toda criança periférica tem uma escola de educação superior, como o Instituto faz aqui. Mas muitas vezes, eu já perguntei isso, eles não sabem que existe em Guarulhos o Instituto Federal. Isso é um pecado, professor. É a mesma coisa, a FATEC passa pela mesma coisa também. Verdade. Isso é triste, né, Roberto Samuel? Porque, assim, um equipamento público igual o Instituto, ele tem que ser muito defendido pela população, porque além de agregar valor na educação, agrega também no que você disse, aquele menino e aquela menina que está lá na periferia, que às vezes não tem uma perspectiva de mudança de vida, de expectativa de vida, quando vai para uma escola que tem essa oportunidade de fazer ensino, pesquisa, extensão, tudo junto, muda essa perspectiva e vira exemplo. E aí você acaba criando, né, uma grande rede com essas pessoas almejando, através da educação, uma vida melhor. E a gente tem também casos no Instituto mesmo, de pessoas que estudaram lá, melhoraram a renda, qualificaram ainda mais a renda e consequentemente, conseguiram melhorar a vida da família como um todo. Então, isso que é bacana. E na educação, Roberto Samuel, a gente conta essas histórias a todo momento. Então você vê pessoas que, de repente, os pais não tiveram grandes oportunidades de estudarem, mas os filhos tiveram. Isso acaba contaminando ali a família inteira, e a família inteira melhorando a renda, e aqueles pais voltando a estudar, porque justamente inspirado nos filhos que tiveram essa oportunidade e estão com um emprego melhor qualificado, o que é a nossa intenção. E acaba fomentando a cidade como um todo, né? Luciene Baca, é uma pena a falta de conscientização do povo que jogam lixo e descartam materiais em todos os cantos da cidade. Depois fala que a culpa é do poder público. O meu amigo Marcelo Colonato. Roberto, por favor, pergunte ao professor se o Instituto Federal faz parcerias com ONGs da cidade. Temos sim. Temos um edital aberto para parceria. Qualquer coisa, depois pode me procurar nas redes sociais como Ricardo Agostinho. E eu passo todas as coordenadas. O Instituto está aberto à sociedade para qualquer tipo de parceria. Muito bem. Me explica, professor Ismael, o que é uma cidade sustentável? A cidade sustentável, principalmente quando ela defende e preserva o meio ambiente. E a sua economia, ela é sustentável. O que é uma economia sustentável? Quando ela só visa o lucro. Então, são os dois pilares de uma cidade sustentável. Há anos, usando uma linguagem, chama na língua portuguesa, uma linguagem pleonástica, havia na cidade de Guarulhos, na lixeira, nas árvores, cidade sustentável. De onde eu criei, né, esse movimento chamado Movimento em Defesa de uma Cidade Sustentável. Quer dizer, o que é uma cidade sustentável? Quando ela defende e preserva o meio ambiente. Mas quem deve defender o meio ambiente? Não só o poder público, mas a sociedade. Quer dizer, é dever do poder público e da sociedade defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Quer dizer, esse caso da lixeira de plástico ser trocada ou substituída por lixeiras mais resistentes, para mim foi uma vitória. Não só para o professor Ismael Dantas, mas para a cidade de Guarulhos. E outro sonho, Roberto Samuel, é a lixeira subterrânea. Quem sabe que ainda esse ano a prefeitura atende essa solicitação. Que não só na Europa, mas em Ribeirão Pires nós já temos as lixeiras subterrâneas. Ô Nelson Júcio, você sabia que aquelas comidas que eles falam assim, orgânica, é o tomate que não é tão bonitinho, né? Tem uns defeitinhos, você sabe disso, né? E é interessante que você vai na feira e os tomates que tem algum defeitinho eles jogam fora. E é tanta comida jogada fora, é tanta coisa jogada fora, é impressionante. Folha de couve-flor jogada fora, aquilo come, é gostoso, folhas de beterraba, E aí, professor Ismael, aquele monte de lixo é jogado no lixão. E, na verdade, aquilo não é lixo. Não é lixo. Poderia ser feito, aquele que não daria para aproveitar para fazer alimentação, poderia fazer material de compostagem para colocar, inclusive, nos jardins também nas praças, não, professor? Exatamente, senhor. Falando um pouco, já que você abordou esse assunto referente às árvores, né? Eu vou usar uma metáfora, ou seja, não é um termo próprio, mas o que está acontecendo na nossa cidade é um desmatamento. Mais de 100 árvores foram removidas na região central e também em outras regiões. E a prefeitura não está cumprindo a própria lei municipal, que após uma árvore sendo removida, a prefeitura tem 30 dias para fazer a substituição. E por incrível que pareça, aproximadamente 100 árvores foram removidas e ainda não houve a substituição. Mas, professor, eu tenho um defeito, né, que fizeram aí na cidade, que foram dividir os terrenos tão estreitos que não cabe a garagem de uma árvore, né? Que fizeram de 5 metros aqui, né? E também tem essa coisa da população não ter essa consciência, professor, de ter uma árvore que é bonito, que ele fala assim, ó, nossa, que ipê bonito. Eles não falam assim, nossa, como cai folha, como cai as flores. As flores, né? Também o ipê amarelo, o ipê rosa, né? Mas só para completar, dentro das árvores, todos os dias, toda semana, nós solicitamos à prefeitura porque não está havendo a substituição. E por que não está? Não está cumprindo a própria lei municipal, que a prefeitura tem 30 dias após o corte, a remoção de sua árvore. Olha, tem muita coisa ainda para falar sobre o meio ambiente. Exatamente. E concluindo, certo? Além de mais, outro crime ambiental. Estão cimentando as raízes das árvores no centro de Guarulhos. Isso aí é prova, não é fake news. Está documentado, eu estou documentando. As raízes das árvores estão sendo cimentadas no centro de Guarulhos. Isso é crime ambiental. O senhor fala sobre acessibilidade e meio ambiente. Algumas árvores no centro de Guarulhos acabam com a acessibilidade. Como é que faria isso? Sim, mas quando essas árvores foram plantadas, vamos citar as árvores do colégio, que eu estudei no colégio Conselheiro em 1972. Você não era já, em 1972 eu fazia o segundo ano científico. Então não são árvores próprias, ou seja, adequadas para o passeio público, mas isso há meio século. Mas e agora, como faz? Agora a própria prefeitura não cumpre. Mas aí a prefeitura está autorizando a plantar palmeira na rua Capitão Gabriel. E ao lado do banco, de uma agência bancária, que me falha a memória o nome, há 2 palmeiras que as palhas caem na cabeça, é crime. Como a prefeitura autoriza plantar palmeiras e árvore de grande porte no passeio público? É verdade. Nosso tempo acabou. Olha só, Nelson, o papo foi muito bom, quero agradecer o professor. Se alguém quiser falar com o senhor, falar lá no Instituto, se o Marcelo Colonato quiser falar com o senhor, como é que faz? Acessem nosso site www.ifspguarulhos.edu.br. Nós teremos aí o maior prazer em recebê-los. E lá no nosso site tem todos os nossos contatos, todas as vagas em aberto, enfim. Então a gente está aberto a receber toda a população de Guarulhos lá no Instituto. Quem quiser falar com o professor Ismael? Eu tenho o meu WhatsApp, né? Que o número é 9 85 17 19 11.
entra em contato com eles e a gente quer agradecer a presença dos dois professores. Obrigado, professor. Obrigado. Eu poderia Roberto falar a Samuel. última frase? Claro que pode. Olha, essa é importantíssima. É dever do poder público e da sociedade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E lembrando, Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Lembre-se, a gente não é dono de nada, a gente só toma conta desse planeta para as futuras gerações. Professor, obrigado, Agostinho. Eu que agradeço aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Roberto Samuel.